Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 10. Evangelho de João, capítulo 10. Vamos ler do 1 ao 21. João, capítulo 10, do 1 ao 21. Diz assim: em verdade lhes digo, quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, vai na frente delas e elas o seguem, porque reconhecem a voz dele. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, pelo contrário, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus fez essa comparação, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que ele falava. Então Jesus disse mais uma vez: em verdade lhes digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Preciso trazer também estas. Elas ouvirão a minha voz e então haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Por causa dessas palavras, houve nova divisão entre os judeus. Muitos deles diziam: ele tem demônio e enlouqueceu. Por que vocês ouvem o que ele diz? Outros diziam: este modo de falar não é de endemoniado. Será que um demônio pode abrir os olhos aos cegos? Pai amado, obrigado, Deus, pela tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, nessa noite, pois precisamos ouvir a tua voz, precisamos ser alimentados por ti, pela tua palavra, Senhor. Então, ó Deus, que o Senhor me anule, que o Senhor não faça uso dos meus pensamentos, nem das minhas ideias, mas que o Senhor fale nessa noite através de mim, para a glória do teu nome, Senhor. Não deixe que eu atrapalhe, que a sua igreja seja alimentada nessa noite. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar, querido. Irmãos, nós vivemos hoje um tempo em que a palavra pastor, ela causa uma certa confusão. Em muitos casos, a palavra pastor já não evoca o sentido de cuidado, de sacrifício, de amor. Hoje, em alguns casos, e dependendo da experiência das pessoas, da vivência de cada um, a palavra pastor pode significar mais poder, prestígio e até lucro. Então, o conceito, a ideia de pastor,
ela está sendo pervertida. E se somos honestos, isso fere profundamente o coração de quem entende o que era o verdadeiro pastoreio. Quem sabe o que é o pastoreio e vê o que tem sido feito em nome desse pastoreio, se entristece profundamente. No tempo de Jesus, a situação não era muito diferente, porque os líderes religiosos haviam transformado o rebanho de Deus em meio de ganho. E nós vamos ver que antes do tempo de Jesus também. No caso dessas lideranças, elas usavam a lei para oprimir e não para libertar, não para emancipar. A religião era para dominar e não para servir, não para adorar a Deus. E é nesse contexto que então Jesus se levanta e diz, e aqui nós vamos perceber que ele já não está falando mais apenas como mestre. Jesus está se apresentando aqui como o próprio Deus. E ele, ao se apresentar como o próprio Deus, ele diz, eu sou o bom pastor. E aqui ele está cumprindo, ele está afirmando que ele é o cumprimento da promessa feita em Ezequiel 34. Nós vamos desenvolver isso. Eu só estou dando um breve panorama do que nós vamos falar nessa noite. Mas ele, o próprio Senhor, a promessa que foi feita em Ezequiel 34, Deus disse que ele mesmo viria apacentar o seu rebanho, por conta da falha, por conta do pecado e da maldade dos pastores que haviam sobre o seu povo. Então, João 10 é essa revelação. Jesus é o Deus pastor encarnado. Veio buscar as ovelhas feridas e dispersas, e que agora está denunciando ladrões e mercenários que tentaram tomar o seu aprisco. Então vamos entender primeiramente o contexto. Com quem Jesus está falando aqui? Se você voltar um pouco do capítulo 9, nós temos a história da cura de um cego de nascença. Jesus cura um homem que era cego de nascença, e essa cura causa um reboliço. Esse homem é interrogado pelos fariseus e os seus pais são interrogados, até o seu chefe é interrogado, tudo causa estranheza, porque ele era cego de nascença. E como assim poderia ser curado? Será que era uma fraude? Será que ele estava de conluio com Jesus para simular esse milagre? Houve toda uma investigação até que termina com esse homem sendo expulso da sinagoga por conta dele ter dito, olha, verso 28, então o insultaram e lhe disseram, estou no capítulo 9, tá? Verso 28 do capítulo 9, então o insultaram e lhe disseram, discípulo dele é você, nós somos discípulos de Moisés, sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. E aí o homem respondeu, é estranho que vocês não saibam de onde ele é, mas ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que o mundo existe, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia ter feito nada. Mas eles disseram, você nasceu cheio de pecados e quer nos ensinar? E o expulsaram. Então expulsaram o cego de nascença, porque eles não conseguiam explicar o fato de Jesus ter curado ele. E esse homem dá uma lição neles, dá uma lavada neles aqui, dizendo, olha, não tem como esse homem não ser de Deus, porque ninguém nunca antes havia curado um cego de nascença. Então, ao expulsarem, e seguindo aqui no verso 35, Jesus ouviu que eles tinham expulsado o homem. Ao encontrá-lo, perguntou, você crê no Filho do Homem? Ele respondeu, quem é, Senhor, para que eu creia nele? E Jesus lhe disse, você já o tem visto, e é aquele que está falando com você. Então ele afirmou, eu creio, Senhor, e o adorou. Jesus continuou, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dos fariseus que estavam perto perguntaram-lhe, por acaso também nós somos cegos?
Jesus respondeu: se vocês fossem cegos, não teriam pecado algum. Mas porque agora dizem, nós vemos, o pecado de vocês permanece. Qual a relação disso com a frase anterior de Jesus? Jesus disse que veio o quê? Fazer com que os que veem se tornem cegos e os que não veem vejam. Aquele homem era cego. E Jesus fez com que ele visse, para ilustrar a frase dele. Só que o juízo de Deus é, os que veem se tornem cegos. Então, quando os fariseus se aproximam dizendo, você está me acusando de ser cego? Jesus está dizendo, não, você é justamente aquele que eu vim julgar. Aquele que acha que vê e vai se tornar cego. Então, toda essa parte que nós lemos no capítulo 10, Jesus está conversando com os fariseus. É sempre importante nós entendermos com quem Jesus está falando. Para quem ele está dando essa parábola, essa mensagem. Então, lembrem-se que tudo que nós lemos aqui no capítulo 10, Jesus está dizendo para os fariseus que expulsaram o cego, o ex-cego, de nascença do templo, e agora estão em debate com o próprio Cristo. É isso que então, é com eles que ele está falando. Então, Jesus começa a sua desenvolver a sua ideia, a sua parábola, aqui no verso 1. Em verdade, lhes digo, quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, vai na frente delas e elas o seguem, porque reconhecem a voz dele, mas de modo nenhum seguirão o estranho. Pelo contrário, fugirão dele, porque não conhecem a voz do estranho. Então veja, Jesus está trazendo uma figura peculiar, uma figura familiar. Eles conhecem essa ilustração que Jesus está fazendo. Eram pessoas que criavam rebanhos. Então, quando Jesus usa essa parábola, usa essa analogia, ele está usando uma linguagem que é do dia a dia desses homens. Faz parte da vivência daquela sociedade. Então, o que era um curral? Um curral era um cercado de pedras, ou às vezes anexo à casa, mas era um cercado de pedras que tinha um portão e tinha alguém que cuidava daquele portão. Dentro desse curral ficavam ovelhas, não somente de uma família, poderia ser um curral compartilhado de várias famílias. Mas o que Jesus diz? Que existem aqueles que entram por um outro lugar que não é o portão, que pulam esse muro e entram no meio das ovelhas. Esses são ladrões e salteadores. Mas aquele que é o pastor das ovelhas, ele faz o quê? Ele entra pela porta da frente. O porteiro abre o portão para ele. E quando ele fala, as suas ovelhas ouvem a sua voz, reconhecem a voz dele. Então, por mais que haja ovelhas misturadas ali naquele aprisco, naquele curral, quando o pastor chega e chama as suas ovelhas pelo nome, as ovelhas que lhe pertencem ouvem a sua voz e o seguem. Então, essa é uma figura que faz parte do dia a dia. Jesus diz que essas ovelhas fogem de vozes de estranhos. Se elas conhecem a voz do seu pastor, quando conhecem a voz do seu pastor, ouvem a voz de uma outra pessoa, elas fogem, elas não seguem esse pastor. E o pastor das ovelhas guia essas ovelhas em segurança. Esses que entram por outro lugar, eles estão invadindo, eles estão usurpando, eles estão tentando se apropriar de ovelhas que não lhes pertencem. Eles não foram autorizados, eles não são donos dessas ovelhas, são ladrões e salteadores. Não têm direito de ter algo dessas ovelhas. Estão ali indevidamente querendo tirar proveito desse rebanho. Jesus então disse que o bom pastor não faz isso, ele cuida das ovelhas. Nessa primeira parábola, fica claro para nós, porque nós sabemos que ele está falando com os fariseus, que Jesus está se apresentando como o pastor. Ele é o pastor. E as ovelhas dele ouvem a sua voz. Mas aqueles que entram pelo outro lugar, que pulam
o muro para entrar e tentar se aproximar do rebanho, esses são os fariseus. As ovelhas são o povo de Deus. Jesus se apresenta como o bom pastor e está dizendo para os fariseus: vocês entraram por outro lugar. Vocês são ladrões e salteadores. Mas o verso 6 nos diz o quê? Jesus fez essa comparação, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que ele falava. Eles não entenderam que Jesus os estava acusando de serem ladrão e salteador, porque estavam tentando se aproveitar do rebanho do Senhor, do qual ele é o pastor. Então Jesus parte para uma outra abordagem, verso 7. Então Jesus disse mais uma vez: em verdade lhes digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvidos. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, o que é importante nós entendermos aqui? Essa segunda fala de Jesus é para tornar mais clara a sua primeira fala. Se a primeira fala não foi compreendida pelos fariseus, então ele agora está falando de uma outra maneira a mesma coisa. Ele está querendo que os seus ouvintes o entendam, que percebam o que ele está falando. Então, essa fala está diretamente relacionada à fala anterior. E nós precisamos entender, ele está reforçando, ele está explicando a parábola anterior. Então, ele agora não se apresenta mais como pastor, mas ele se apresenta como a porta das ovelhas. Já é algo superior. É por ele é o caminho. Ele não é apenas aquele que cuida, ele não é apenas aquele que chama, mas ele também é o caminho pelo qual as ovelhas vão chegar até Deus. É o caminho pelo qual uma ovelha entra no rebanho de Deus. Ele é essa porta. Se passar por ele, eles serão salvos. Mas ele faz um alerta no verso 8, dizendo que todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Vamos nos deter um pouco nessa fala. Quando ele diz que todos os que vieram antes dele, ele não está falando de Moisés. Ele não está falando dos profetas legítimos enviados por Deus. Aqui ele está apontando, é como se Jesus estivesse olhando para Ezequiel 34 e nos dizendo quem são esses que vieram antes dele. São falsos profetas, são líderes infiéis que não estavam de acordo com a vontade de Deus. Deixe marcado aí João e vamos voltar lá em Ezequiel 34. Ezequiel, capítulo 34, versos 2 a 4. Ezequiel 34, versos 2 a 4. Filho do homem, profetize contra os pastores de Israel. Profetize e diga-lhes: assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel, que apacentam a si mesmos. Será que os pastores não deveriam apacentar as ovelhas? Vocês comem a gordura, vestem-se da lã e matam as melhores ovelhas para comer, mas não apacentam o rebanho. Vocês não fortaleceram as fracas, não curaram as doentes, não enfaixaram as quebradas, não trouxeram de volta as desgarradas e não buscaram as perdidas, mas dominam sobre elas com força e tirania. Pode voltar lá para João. Então veja, Jesus, quando faz essa afirmação de que todos aqueles que vieram antes dele eram ladrões e salteadores, ele está falando de todas aquelas lideranças que estavam colocadas sobre o rebanho do Senhor, mas que não cumpriram a palavra do Senhor, que não fizeram aquilo que Deus queria que eles fizessem,
que não obedeceram a Deus e, ao invés de obedecerem a Deus, usaram as ovelhas do Senhor, usaram o rebanho do Senhor para o seu próprio proveito, para o seu próprio enriquecimento, para o seu próprio deleite. Deus os acusou disso. Eles comiam a carne, se vestiam da lã, mas não cuidavam das ovelhas. Então, eles se apropriaram do rebanho para que tirassem dela o melhor. Então, Jesus está dizendo, todos os que vieram, verso 8, antes de mim são ladrões e salteadores. Então, o verso 10, e agora, meu irmão, vem algo que talvez você já saiba, mas alguns não saibam. Quem é que veio para roubar, matar e destruir? Mas não é isso que o texto diz. Nós, na nossa cultura evangélica, nós costumamos dizer o quê? Que o diabo veio para roubar, matar e destruir. E eu não estou dizendo que o diabo é bonzinho e ele não queira isso. Eu só estou dizendo que esse texto não aponta para o diabo. Quem são os ladrões aqui? São os pastores. Os ladrões são os líderes de Israel. No passado, lá em Ezequiel, ele está falando de sacerdotes e de reis e de profetas. E aqui ele está falando dos fariseus, porque ele está falando para os fariseus. Então, o ladrão que vem somente para roubar, matar e destruir é aquele pastor que só quer tirar proveito das ovelhas, que só quer tirar lucro das ovelhas. É aquele que quer usar o rebanho de Deus para o seu próprio deleite. Então, aqui, nesse texto, e embora nós saibamos que Satanás é o inimigo das nossas almas, ele realmente é inimigo do povo de Deus e quer a destruição do povo de Deus. Mas esse texto está falando que o ladrão são os líderes que não cumprem o propósito de cuidar do rebanho de Deus. Esse é o verdadeiro ladrão nesse texto. Então, todo aquele que busca explorar, que busca se locupletar com o rebanho do Senhor, é chamado aqui de ladrão. E esse ladrão, esse falso pastor, ele vai somente roubar, matar e destruir. Mas, em oposição a isso, Jesus, que se apresenta como a porta das ovelhas, ele veio para que tenham vida e a tenham em abundância. Novamente, Jesus é a porta das ovelhas, os fariseus são o ladrão, e as ovelhas, que são o povo de Deus, só vão encontrar vida, só vão encontrar descanso, só vão encontrar segurança em Jesus, no verdadeiro pastor, naquele que é a porta das ovelhas. E aí ele dá sequência à sua fala, verso 11: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário. E ele não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Preciso trazer também estas. Elas ouvirão a minha voz e então haverá um só rebanho e um só pastor. Ainda o mesmo assunto, ainda os mesmos ouvintes. Jesus continua falando para os fariseus. Ele continua explicando quem ele é para os fariseus. E aqui ele vai fazer então o contraste entre o bom pastor e os mercenários. Quem é o bom pastor? Jesus. Quem são os mercenários? Os fariseus. Então aqui ele já chamou os fariseus de ladrões, já chamou os fariseus de salteadores e agora está chamando os fariseus de mercenários. O mercenário, ele trabalha por dinheiro. Ele quer uma paga. E se tiver algum risco para ele, algum risco de prejuízo, ele foge. E é isso que Jesus está comparando essa liderança.
E ele faz o contraste, então, entre o bom pastor e o mercenário. O mercenário não está nem aí para as ovelhas. Enquanto ele pode obter lucro, enquanto ele pode obter vantagem, enquanto é seguro e confortável para ele, ele vai estar ali. Ele vai poder tirar o máximo que ele puder das ovelhas. Mas a hora que vem o perigo, a hora que o lobo se aproxima, a hora que há algum risco para ele, ele vai embora. Porque ele não está preocupado com as ovelhas. Ele está preocupado consigo mesmo. Ele vive para si mesmo. Em contraponto, Jesus, que é o bom pastor, não apenas cuida das ovelhas, mas ele diz: eu dou a vida pelas ovelhas. Ele entrega a sua vida. É um contraponto extremamente radical. O mercenário não está nem aí. E o bom pastor, o verdadeiro pastor, ele não apenas cuida, ele não apenas arrisca a vida pelas ovelhas, ele dá a sua vida, ele entrega a sua vida pelas ovelhas. E aqui ele alerta já para uma outra progressão. Verso 16, ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco, preciso trazer também estas. Ele já está aqui nos dando o prenúncio de que os gentios, aqueles que não são do povo de Israel, daqueles que não são descendência de Abraão, que ele também vai alcançar. Ele também tem ovelhas, ele também tem um rebanho que não era conhecido daqueles homens. Um rebanho que está em outro aprisco, mas elas também ouvirão a voz dele, então haverá um só rebanho e um só pastor, um só povo, um só Deus, um só Senhor, uma só fé, um só amor, um só batismo, um só Espírito, porque todos estarão debaixo da proteção do Senhor Jesus. E então ele prossegue. E agora é a hora mais radical da sua fala para os fariseus. Porque se ele já chamou eles de ladrões, já chamou eles de salteadores, já chamou eles de pastores, isso já os ofendeu. Mas agora, quando Jesus começar a dizer quem ele é, aí, meu amigo, verso 17. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Meus irmãos, nessa fala, Jesus está dizendo para os fariseus, Jesus está dizendo para aqueles que eram responsáveis pela lei do Senhor, que eram responsáveis pela adoração, pela interpretação da palavra, aqueles que eram donos da religião. Ele estava dizendo para eles: eu sou Deus. Porque o único que é o dono da própria vida, o único que tem autoridade e poder para entregar e depois reavê-la, é Deus. Jesus está se apresentando como Deus Filho. Está dizendo para eles: olha, eu tenho autoridade sobre a minha vida. Eu sou o cumprimento da profecia de Ezequiel 34. E pode voltar lá, vamos voltar lá em Ezequiel 34, agora em outro trecho. Ezequiel 34, a partir do verso 11. Diante daqueles falsos pastores, diante da condenação daqueles pastores, Deus proclama a condenação desses pastores. Mas a partir do verso 11, ele faz promessas. 34, a partir do verso 11. Porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Como o pastor que busca o seu rebanho, no dia em
que encontra ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas. Eu as livrarei de todos os lugares por onde foram espalhadas, no dia de nuvens e densas trevas. Vou tirá-las do meio dos povos e as congregarei dos diversos países e as trarei de volta à sua terra. Vou apacentá-las nos montes de Israel, junto às correntes de água e em todos os lugares habitados da terra. Deixarei que pastem em bons pastos, e nos altos montes de Israel será a sua pastagem. Ali elas se deitarão em boa pastagem e terão pastos bons nos montes de Israel. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Deus. Buscarei as perdidas, trarei de volta as desgarradas, enfaixarei as quebradas e curarei as doentes, mas destruirei as gordas e fortes e as apacentarei com justiça. Pode voltar lá para João. Então vejam, as afirmações que Jesus faz aqui nos versos 17 e 18 são afirmações contundentes que para o fariseu são muito mais ofensivas do que eles serem chamados de ladrões, de salteadores e de mercenários. Porque Jesus, na cabeça de um fariseu, Jesus está cometendo a maior das blasfêmias. Ele está invocando para si a divindade do Senhor. Está declarando que Ele é Deus. E está declarando que Ele que entrega a vida. Porque os fariseus, eles já estavam em vários momentos querendo e armando e pensando num jeito de matar Jesus. E Jesus diz, olha, vocês não têm o poder de me matar, mas eu vou entregar a minha vida no momento certo. E da mesma forma que eu vou entregar a minha vida, eu vou reavê-la. Porque eu tenho autoridade para isso. É essa a autoridade. Quando ele diz eu tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la, ele está dizendo que ele é Deus. E isso, para um fariseu, é extremamente ofensivo. É algo louco. E é por isso, então, que eles têm essa reação, versos 19 ao 21. Por causa dessas palavras, houve nova divisão entre os judeus. Muitos deles diziam, ele tem demônio. Enlouqueceu, porque vocês ouvem o que ele diz. Outros diziam, esse modo de falar não é de endemoniado. Será que um demônio pode abrir os olhos aos cegos? Duas reações, meus irmãos. Ou Jesus é Deus, ou Jesus é louco. Porque no salmo que nós lemos no início, Salmo 146, verso 8, diz o quê? O Senhor dá vista aos cegos. Alguns fariseus olharam para o que Jesus havia feito com o cego de nascença. Lembre-se que toda essa conversa com os fariseus surgiu por conta da cura do cego de nascença. E por conta disso, alguns judeus, alguns dos fariseus olharam e falaram, tá, mas ele não está falando, não parece louco. O que ele está dizendo não parece coisa de um endemoniado. Até porque o endemoniado não poderia dar vista a um cego de nascença. Porque o Salmo 146 nos diz que é o Senhor que dá vista aos cegos. Então, para alguns dos judeus, eles olharam e falaram, tem algo aí. Enquanto os mais radicais falaram, ele tem demônio, e enlouqueceu. Diante de Jesus, meus irmãos, não dá para ter um meio termo. Não dá para admirarmos Jesus como um grande homem. Não dá para olharmos para a história de Cristo e dizer, olha, Jesus é um bom exemplo do que um ser humano deve ser. Jesus foi um homem muito sábio que viveu nessa terra. Não. Porque se nós não crermos que Jesus é Deus, nós só podemos tê-lo como louco. Porque Jesus afirma ser Deus. Se alguém entrar na sua casa e disser que é Deus, você vai achar que ele é o quê? Maluco. Não é? Tem como alguém que afirma ser Deus, ser tratado... Aí você vai pegar alguém que afirmou ser Deus, e vai saber, nossa, esse homem é muito inteligente. Só tem um probleminha que ele diz que é Deus. Mas ele é muito inteligente. Vamos levar ele para dar palestras, vamos levar ele para salas de aula, para as universidades, porque ele é muito inteligente. Só ignora essa parte que ele diz que é Deus. Dá para fazer isso? Não. Então, diante de Cristo, ou você crê que ele é Deus, ou ele é maluco, porque ele afirma ser Deus.
Não há como pensar em Jesus apenas como um grande sábio. Não dá para pensar em Jesus apenas como um grande profeta. Não dá. Ou ele é Deus, ou ele é louco. Ou mentiroso, que é pior do que louco. Somente essas duas reações. Então, meus irmãos, Jesus está dizendo para os fariseus que eles são usurpadores do rebanho de Deus. Eles são aqueles que não entraram pela porta, que não foram reconhecidos pelo porteiro. Eles são aqueles que não são ouvidos, que não têm a sua voz conhecida pelas ovelhas. Eles são aqueles que vão ser julgados, porque Ele é o verdadeiro pastor. Ele é o bom pastor, Ele é a porta das ovelhas. Os outros não têm a sua voz reconhecida. Os outros são mercenários. É isso que Jesus está dizendo. E de que maneira, meus irmãos, isso se aplica a nós hoje? De que maneira nós podemos aplicar isso para a nossa vida hoje? Separei aqui 5 aplicações. Primeira, lembre-se que Jesus é o cumprimento messiânico de Ezequiel 34. Já conversei com vocês algumas vezes sobre as montanhas da profecia, né? Vou falar novamente para quem não ouviu. Um profeta como Ezequiel estava profetizando lá no passado e as suas profecias eram como uma grande cadeia de montanhas que ele enxerga de longe e ele não consegue discernir toda a complexidade que tem naquela grande cadeia de montanhas. Nós olhando para lá, vendo ali a Serra das Araras, nós vemos um grande volume que nos parece um bloco único, de uma única montanha, uma única pedra. Era assim que os profetas do Antigo Testamento olhavam para o futuro, eles não tinham um detalhamento da complexidade das promessas que ele fazia. Ezequiel 34, quando faz aquelas promessas que nós lemos do verso 11 em diante, nós vemos que ali tem 3 cumprimentos. Existe um cumprimento chamado de cumprimento histórico, existe o cumprimento messiânico e existe o cumprimento escatológico. Guilherme, o que é isso? Qual é o cumprimento histórico daquela profecia de Ezequiel? O povo, naquele momento, estava cativo em Babilônia. Então, quando Deus disse que iria reunir as suas ovelhas de volta na terra de Israel, Ele está dizendo que iria acabar o exílio babilônico e eles iriam voltar para a terra de Israel. Esse é o cumprimento histórico. Mas se você observar a profecia, você vai ver que Ele está falando mais coisas. Eu mesmo serei o pastor das ovelhas. Eu mesmo virei buscar as ovelhas. Esse é o cumprimento messiânico. Na visão de Ezequiel, parecia tudo uma coisa só. Mas primeiro houve a restauração de Israel por conta do exílio babilônico. Passou-se um tempo, conforme você vai andando ali na serra, você vai atravessando as montanhas. Chegou depois o tempo e agora, quando Jesus vem, Ele é o cumprimento messiânico. Ele é o Deus que encarnou para poder cuidar das suas ovelhas. E ainda aguardamos, então, o cumprimento escatológico, que é a montanha que está mais longe, porque Jesus, embora tenha vindo, embora tenha cumprido tudo que é necessário para mim e para a sua salvação, embora Ele tenha cumprido tudo que é necessário para que nós tivéssemos paz com Deus, nós ainda aguardamos que o nosso grande pastor venha nos buscar de maneira definitiva. Esse é o cumprimento escatológico. Então, dever de casa, chega em casa, leia de novo Ezequiel 34, a partir do verso 11, e contemple as 3 profecias, os três cumprimentos que estão ali, o cumprimento histórico, o cumprimento messiânico e o cumprimento escatológico. Leia em casa, não deixe de fazer isso. Isso vai enriquecer a sua leitura. Mas Jesus aqui é o cumprimento messiânico da profecia de Ezequiel 34. E da mesma forma que o cumprimento histórico se realizou quando eles foram libertos de Babilônia e voltaram para a terra, da mesma forma que o cumprimento messiânico se realizou com Jesus encarnando e vindo buscar as suas ovelhas, o cumprimento escatológico que nós aguardamos, ele também se cumprirá. Nós estamos aguardando a volta do nosso grande pastor e ele vai voltar. Pode descansar nessa verdade, ele voltará para nos buscar.
porque Ele é fiel e todas as promessas que Ele fez até aqui se cumpriram. Segundo, há no meio do povo de Deus falsos pastores querendo usá-las, querendo explorá-las até a morte, querendo destruí-las para seu próprio lucro. Seja um lucro financeiro, seja um lucro de reputação, seja um lucro de glória pessoal. Mas existem homens e mulheres nessa terra que estão no meio do povo de Deus, que são falsos pastores, porque querem apenas tirar proveito do rebanho de Deus. Essa é a verdade. Infelizmente, vários bons pastores acabam pagando, e os bons pastores são a maioria. Se você fizer uma pesquisa na internet, você vai descobrir que 95% dos pastores no Brasil têm uma renda inferior a R$ 2.500. Dentro desse percentual de pastores, muitos pastores trabalham, têm um emprego, e do seu salário é que sustentam a igreja. Porque não existem entradas, não existem dízimos e ofertas suficientes para mantê-lo e nem para manter a igreja. Existem vários pastores nesse país que estão trabalhando de segunda a sexta e fazendo seus cultos à noite e no final de semana, e quem paga o aluguel da igreja é ele. Quem paga a luz da igreja é ele. Essa é a realidade da maioria dos pastores. Mas, infelizmente, por conta de uma pequena maioria que enriquece de maneira que eu não tenho nem palavras para dizer, é imoral o patrimônio que esses homens acumulam por conta do rebanho de Deus. Algo completamente desproporcional. Há esses homens entre nós. Então, cuidado. Cuidado. Aprenda a discernir a voz do pastor. Essa é uma outra aplicação, calma. Terceira aplicação. Então, a primeira aplicação é que Jesus é o cumprimento. Se cumpriu na história, se cumpriu de maneira como o Messias, e aguardamos o cumprimento escatológico. A segunda é que nós temos falsos pastores no meio do rebanho, querendo enriquecer por conta de se aproveitar das ovelhas. Terceira aplicação. Não pense que são apenas os pastores. Seria fácil para nós sairmos daqui nessa noite dizendo: eu não sou pastor, então estou tranquilo. Mas toda vez que nós nos aproximarmos de um irmão apenas por conta daquilo que ele pode nos proporcionar, todas as vezes que nós nos aproximamos do irmão só porque ele tem algo a nos oferecer, nós estamos nos equiparando aos pastores que se aproximam do rebanho para ter proveito próprio. Por que não nos aproximamos daqueles que nos dão trabalho? Por que não nos aproximamos daqueles que nos incomodam? Por que não nos aproximamos daqueles que são difíceis de lidar? Por que queremos nos aproximar apenas dos fáceis, daqueles que acrescentam algo na nossa vida? Se nós vivemos assim, no meio do rebanho de Deus, querendo ter proximidade, amizade, companheirismo, comunhão, somente com aqueles que acrescentam algo na nossa vida, que não demandam nada de nós, nós estamos nos equiparando aos pastores que estão se aproveitando das ovelhas do Senhor. Como estão seus relacionamentos? O quanto você se doa para os seus irmãos, o quanto você tem a dar, o quanto você tem a oferecer, o quanto você tem a perder pelo seu irmão. Cuidado, porque essa advertência pode te alcançar também. Quarto, e agora sim, você precisa conhecer a voz do bom pastor. Jesus disse que as suas ovelhas conhecem a sua voz. E diz que eles, quando ouvem a voz do estranho, que essas ovelhas, quando ouvem a voz do estranho, que elas fogem. Se nós não aprendermos a discernir a voz do bom pastor, nós seremos enganados. Nós seremos levados por qualquer conversa. Nós seremos tosquiados, moídos, maltratados, destruídos por pastores que só querem se aproveitar de nós.
Então conheça a palavra de Deus, tenha anseio pela palavra de Deus, se ligue a homens que são fiéis à palavra de Deus, aprenda a discernir a voz do bom pastor, porque a voz do bom pastor está aqui. Somente os pastores que proclamam com fidelidade, somente os líderes que proclamam com fidelidade a palavra do bom pastor, é que tem a voz do bom pastor. Reconheça essa voz. Fuja de todas as loucuras e falsas promessas que há por aí, porque esses homens querem tosquiar vocês. Aprenda a conhecer a voz do bom pastor para não cair na mão de ladrões, salteadores e mercenários. E por fim, você precisa decidir quem Jesus é de fato. Quem Jesus é para você. Jesus é um sábio, Jesus é um bom exemplo, uma boa referência de ser humano, ou Jesus é Deus? Ou você precisa reconhecer que Ele é Senhor, que Ele entregou a vida por nós, sim, mas o nome que está acima de todo nome foi dado a Ele, e esse nome é Senhor. Jesus Cristo reina, Ele é o Rei, que reina de geração em geração. Toda a autoridade foi dada a Ele nos céus e na terra, pelo Pai, e todas as coisas foram colocadas debaixo dos seus pés. Jesus é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Ou você confessa isso, ou você está perdido, porque para você só resta a opção de dizer que Ele é um endemoniado e louco. Não tem meio termo. Se você não crê que Jesus Cristo é o Senhor, só resta dizer que Ele é um endemoniado e louco, como fizeram os fariseus. Amém? Vamos ficar de pé. Pai amado, obrigado por nos enviar o bom pastor. Obrigado, Deus. Obrigado porque o Senhor não nos deixou nas mãos dos ladrões e salteadores. O Senhor não deixou o seu povo, o Senhor não deixou as suas ovelhas nas mãos de mercenários. Embora eles ainda estejam atuando, embora eles estejam com o coração cheio de malícia, querendo se aproveitar do teu povo, o Senhor fez a sua voz conhecida, o Senhor revelou a sua palavra, revelou a sua vontade, e hoje nós podemos discernir a voz do bom pastor. Obrigado por isso, Deus. Obrigado por vir nos resgatar, obrigado por vir cuidar de nós, obrigado por vir cuidar da ferida, vem cuidar da quebrada, vem cuidar daquele que está doente, precisando de socorro, precisando de perdão dos pecados. Obrigado, Deus. Que nós possamos ter os nossos ouvidos atentos à sua voz, que possamos ter os ouvidos atentos e unicamente abertos para a voz do bom pastor, para que não sejamos enredados. Livra-nos, Senhor, de amarmos e do que buscarmos comunhão apenas com aqueles que podem nos dar algum lucro, para que não sejamos comparados a esses mercenários. Queremos ser como teu filho, queremos sofrer dano, queremos pagar o preço de ter uma comunhão com o nosso irmão, porque o Senhor pagou um preço altíssimo para ter comunhão conosco. Se estamos aqui nessa noite é porque o Senhor entregou o seu Filho para morrer em nosso lugar. Um preço foi pago para que nós tivéssemos comunhão contigo. Então, ó Deus, que nós possamos aprender a pagar preços para termos comunhão com os nossos irmãos. Não nos deixe ser mercenários que buscam apenas aqueles que lhe dão algum lucro. Obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu amor, obrigado pelo teu cuidado. Nós somos gratos a ti, Senhor. Te louvamos e te agradecemos no nome de Jesus.
Amém e amém. Glórias ao Senhor.